Salve da igreja com a santa e glórias à paz do Senhor Jesus, amém? Bom, hoje eu vim aqui dar continuidade a essa história maravilhosa de Jonas, né? Esse profeta aventureiro, esse profeta que fugiu da presença do Senhor, e ali fugindo da presença do Senhor, entrou em um barco, fugindo do propósito do Senhor, né? Parando no ventre da baleia até chegar no propósito que Deus queria para a vida dele, amém? Bom, Jonas ele fugiu, né, da presença do Senhor, parando dentro do ventre de um peixe. Ali Jonas ele ficou 3 dias e ficou 3 noites até que ele veio decidir e entender que ele precisava do Senhor. Amém? Bom, Jonas ali orou a Deus, né, como eu contei em um vídeo atrás, ele orou a Deus arrependido do que ele fez e pediu a Deus para que Deus livrasse ele daquele mal. Deus ouviu a oração de Jonas e ali fez com que o peixe vomitasse Jonas no seu ponto de partida. E ali Deus volta a falar com Jonas mais uma vez, falando com Jonas e disse: coloca-te de pé e desce para onde eu quero que você vá. Vou te dar as palavras e você vai passar para aquele povo, porque é um povo cego e burro. É um povo que necessitava da presença do Senhor, necessitava do conselho do Senhor. Entendeu? Então assim, Jonas agora por sua vez, ele coloca-se de pé e ele desce para Nínive. A história diz que para poder conseguir dar a volta na cidade, a pé seria 3 dias. Jonas só andou 1 hora. Jonas clamou naquela cidade ali, 1 hora, e automaticamente, o que aconteceu? O povo que ouviu o conselho que Deus deu a Jonas para aquele povo, ouviu imediatamente, houve o arrependimento. Não foi um arrependimento demorado, não, foi um arrependimento instantâneo, foi na hora. Jonas terminou de pregar, falando para o povo que em 40 dias Nínive ia ser destruída. Deus iria fazer Nínive descer a pó. Depois que ele clama, que ele passa o recado de Deus, ele sai de dentro da cidade e vai para a beira-mar, constrói uma cabaninha e deita-se esperando ver a destruição de Nínive. Porque a intenção de Jonas foi que Deus pegasse a cidade de Nínive e destruísse completamente, extinguisse a todo aquele povo que estava ali necessitando do conselho e do conserto do Senhor. Jonas agora ali, ele clama e ele desce. E diz assim, no capítulo 4, do versículo 1, e diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Esse versículo aqui, ele está em cima ainda do 3º vídeo ao qual eu fiz, foi quando Deus ouviu o que aquele povo tinha feito, que foi o arrependimento completo, porque quando Jonas andou 1 hora e clamou, ele não tinha chegado ainda até o rei de Nínive. O que chegou ao rei de Nínive foi quando a pessoa começa a falar, foi a indagação, foi quando a pessoa passou de uma para outra. Hoje nós conhecemos como rádio peão. Então chegou até o ouvido do rei, e o rei automaticamente, ouvindo aquilo, não cogitou, não arrumou desculpa, automaticamente ele pediu para que todos da cidade de Nínive
se arrependesse, vestisse de roupa de saco, parasse de comer, fizesse um jejum total, que porventura, Deus tivesse misericórdia de Nínive e ninguém morresse ali. Esse foi o conselho do rei. Mas Jonas achou que aquele povo que estava ali merecia morrer. Aquele povo de Nínive merecia todos morrer, tanto velho, quanto mulheres, quanto criança, porque Jonas tinha uma raiva interior dentro de si. Ele tinha uma raiva tão grande que ele não tinha o desejo que aquele povo vivesse. E ele sabia que se ele fosse para Nínive, Deus iria perdoar aquele povo. Esse é o profeta Jonas. Quantos hoje nós temos que são assim, não é verdade? Tem pessoas que contam histórias de outra, né? E pessoas que nem conhecem já criam uma raiva dentro de si mesmo conhecer, só por ouvir uma história. A pessoa que está ali nem te conhece, não sabe de onde você veio, não sabe como você é, mas assim você criou uma raiva de uma pessoa que você nem conhece. Foi o que Jonas fez. Amitai conta a história, porque a história de Amitai, o profeta, era uma geração de pessoas assassinas, cruéis, sanguinária, mas a geração era de Amitai e não era de Jonas. Mas Jonas absorveu para si a história de Amitai e ele acabou condenando todo um povo que ele nem conhecia. Mas é uma geração diferente. Jonas foi lá agora, ele proclama aquilo que Deus mandou ele falar. Só que o seu coração estava desejoso que Deus matasse todo mundo. O homem conhece o homem por fora, mas Deus ele conhece o homem por dentro. Deus não olha para o homem como o homem olha para si mesmo. E agora Jonas sai da cidade, vai para a beira do mar e constrói uma cabaninha, esperando Deus matar todo mundo. Só que agora Deus vem e dá uma lição, porque até nisso Jonas ele passou a ser um profeta malcriado e respondão. Porque Deus faz pergunta a ele e ele responde de uma forma áspera e bruta. Como eu disse no capítulo 4 do versículo 1, Jonas ele ficou irado com aquilo. Ele ficou irado porque Deus perdoou os ninivitas, Deus perdoou aquele povo. Se você parar para analisar, você vê que não era um povo ruim. Era um povo que não conhecia Deus. Era um povo temente, porque no momento que ouviu, esse povo se arrependeu automaticamente. Não teve duas conversas, foi um arrependimento e acabou. E Jonas se irou com aquilo. Vamos para o versículo 2 do capítulo 4. E orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso o que me prevenir, fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso e longânimo e grande em benignidade, o que te arrependes do mal. Ele sabe das qualidades do Senhor. E ele sabia que se ele fosse para Nínive, Deus iria perdoar. E aqui ele foge agora para Tarso, sabendo que se ele fosse, Deus ia perdoar todo aquele povo ao qual Jonas não queria que fosse perdoado. Imagine o que se passa na cabeça de um profeta que guarda a ira no seu coração por pessoas que ele não conhece. Só por causa da nação, só por causa do nome. Por exemplo, se você tem seu pai comete um ato, você é culpado?
Não, porque seu pai é seu pai e você é você. Então são gerações diferentes, eu não posso culpar pessoas e pessoas por causa disso. Então eu tenho que saber separar, saber ponderar. E isso Jonas ele não fez. Simplesmente Jonas condenou o povo e acabou. Versículo 3: Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele está com tanta raiva daquele povo, que ele pede a Deus que Deus mate ele. Ele quer que Deus tire a vida dele, por quê? Porque Deus perdoou os ninivitas. Como é que pode uma coisa dessa? Ele pede a morte por causa disso. Como é que pode um negócio desse? Você querer que Deus arranque a tua vida porque você não queria que outras pessoas vivessem. Deus, ele ama o povo porque foi criado por Deus. A Bíblia diz que num princípio era trevas e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando ele foi formar o homem, ele fez: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Como eu posso desejar a morte de alguém se ele é meu semelhante? Mas Jonas estava tão irado que ele não pensou nisso. Simplesmente Jonas queria que Deus matasse todo aquele povo. E agora Deus vai dar uma lição a ele. Deus vai dar uma lição a Jonas agora, por quê? Porque o ato de Jonas não é um ato de um cristão, não era um ato de um profeta que leva a mensagem de vida. Porque o desejo de Deus é um e o desejo do coração de Jonas era outro, totalmente diferente. Mas Deus usou Jonas assim mesmo porque Deus queria dar uma lição. E a história de Jonas é tão interessante por quê? Porque ele nos ensina que nós não devemos fugir da presença do Senhor, da vontade de Deus. Ele nos ensina que a nossa fuga da presença de Deus colocamos pessoas em risco. Quem nos arrodeia acaba também sendo respingado pela nossa falha, pela nossa desobediência. E agora ele vai parar no ventre do peixe, ao qual ele não morre, e fica 3 dias e 3 noites dentro de um animal e vivo. Esse é o poder de Deus. E o versículo 4 diz assim: E disse o Senhor: Fazei bem que assim te ires. E Jonas agora está aqui, se irando com um povo que ele nem conhece. Jonas nem sabe desse povo. Simplesmente ele ganhou a ira e foi lá para poder ver se Deus matava toda aquela geração, todo aquele povo. E o versículo 5: Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E aqui você vê que Jonas, por sua vez aqui, ele senta fora da cidade para poder ver a catástrofe. Ele queria ver Deus destruir tudo que estava ali. Ele queria ver Deus matar todo aquele povo. Como é que pode um profeta ter esse sentimento tão ruim por um povo que ele não conhece? E esse foi o desejo do coração de Jonas. E ele fez a cabana e ficou ali, de camarote, esperando ver Deus matar todo aquele povo. No versículo 6, diz assim: E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira, e ali subiu por cima de Jonas, para que fizeste sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboeira. Deus vê Jonas sair da cidade, vai para a beira da praia, sobre as pedras, e ali ele cria uma cabana para poder ficar de camarote, para poder ver Deus destruir todo um povo.
Deus agora resolve dar uma lição a Jonas, para poder mostrar para Jonas que esse povo, ao qual Deus deu um recado a ele para poder passar para esse povo, o povo tinha um valor. Esse povo tinha um valor para Deus. Esse povo tinha um valor para o coração do Senhor. Porque Deus pegou esse povo e entendeu que esse povo era como se fosse um bando de crianças necessitando de afago, necessitando de cuidado. E agora Deus faz nascer uma boboeira sobre Jonas, trazendo a sombra para que ele vá bem à noite. Só que no amanhecer, antes do sol nascer, Deus faz um vento vir, e esse vento suave, e manda um verme que destrói toda aquela boboeira que nasceu em uma noite e morreu num dia. Aquele ali fez com que Jonas ficasse irado, porque a boboeira morreu. Então, aquele pé de abóbora tinha muito mais valor para Jonas do que todo aquele povo que estava ali. E não era pequeno, era muita gente. Mas o desejo de Jonas era só um, era que todo esse povo morresse. Era que toda essa geração que estava em Nínive ali morresse. Mas a Bíblia diz que era um povo cego e burro, que precisava de guia, precisava de pessoas, que precisava de Deus para poder ali eles ir bem, para eles voltarem a crescer, para que eles chegassem a Deus. Mas o desejo de Jonas era só a morte daquele povo. Verso 7. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, e o qual feriu a boboeira, e esta se secou. Verso 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Ele ficou tão irado que ele pediu a Deus novamente, pela segunda vez, que Deus o matasse. Ô Senhor, me perdoe que eu não sou o Senhor nem tenho o teu poder, mas eu tinha matado ele. Porque o homem é tão revoltado, o homem é tão irado, o homem tão pesado, que ele pediu a Deus na primeira vez que o matasse, porque Deus iria perdoar aquele povo, e agora ele pede a Deus mais uma vez que Deus o mate, porque a boboeira morreu. Tudo porque a boboeira morreu. Ele não plantou, ele não regou e ele não fez nada, simplesmente nasceu pela vontade do Senhor. E agora ele pede a Deus que Deus o mate, tire da terra. Por quê? Porque morreu a boboeira. Essa é a vontade do Jonas, o profeta. Vamos para o versículo 9, né? E então disse Deus a Jonas: fazer bem, que assim te ires por causa da boboeira? Aí Deus vai perguntar a ele: vem cá, você está fazendo certo? Você está fazendo bem ficar irado porque a boboeira morreu? Ela é sua? Você plantou? Você regou? Não. E por que você ficou irado por causa da boboeira? Que veio até pedir a mim que tirasse a tua vida. Palavras minhas, não está escrito. E agora Jonas clama a Deus pedindo para que Deus mate ele, porque a boboeira morreu. E aqui Deus dá lição a ele. Vamos para o versículo 10. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizestes crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. Verso 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em qual estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais?
Quer dizer, Deus não vai ter mais compaixão com o povo de Nínive? Deus vai ter compaixão com uma boboeira do que por uma geração que está necessitando, ao qual ele mesmo fala que eles não conseguem discernir da mão direita e a mão esquerda? Era um povo que necessitava da presença do Senhor. Se necessitava, porque Deus vai ter mais compaixão da boboeira do que do povo de Nínive? Mas esse foi o caráter de Jonas. Jonas, por sua vez, ali ele pede a morte por causa da boboeira, e Deus agora dá a lição a ele. O que eu quero dizer para vocês que estão aí do outro lado: Deus, ele tem um compromisso na sua vida. Deus, ele tem um amor pela sua família. Ele quer que você tenha o seu coração puro, reto diante dele. Ele quer que você tenha um coração de Deus, o compromisso, o caráter do Senhor. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Que o Senhor continue transbordando as bênçãos sem medida sobre você, sobre a vida de sua família que está aí do outro lado. Amém? Bom, essa foi a última história de Jonas, do livro de Jonas, que são 4 capítulos dessa história maravilhosa, cheia de aventura, né? Cheio de riqueza. Essa foi a última mensagem do livro de Jonas. Amém? Bom, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal, deixasse o joinha. Se vocês gostaram do vídeo, dessa história maravilhosa de Jonas, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem, né, esse vídeo para sua família, para o seu tio, para o grupo da sua família, ajudando esse canal a crescer cada vez mais. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, deixe o comentário aí qual é o livro que vocês querem que eu leia, que eu vou estar trazendo aqui, vou estar estudando e vou estar trazendo aqui para poder degustar dessa história juntos. Eu e você e eu. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.